Então, continuando, né? Controle preditivo, né? Model Based Predictive Control, ou só Model Predictive Control, o MPC. É uma estratégia em que as ações de controle são escolhidas como solução de um problema de controle ótimo, com horizonte retrocedente. A gente vai aprofundar nisso agora. As ações de controle são atualizadas à medida que novas observações se tornam disponíveis. Possui realimentação. Usualmente a implementação é realizada em tempo discreto e a tarefa de otimização é repetida a cada período de amostragem. O modelo do sistema, isso é muito importante, é empregado para descrever a relação entre as entradas e saídas da planta ao longo do horizonte considerado na otimização, que é o Nzinho lá, horizonte de predição. Então vamos destrinchar isso. Aqui a gente tem o quê? Tem o nosso processo, nossa planta. O que a gente quer fazer? A gente quer controlar ela para que ela siga uma determinada referência e rejeite perturbações que estão entrando aqui. A técnica de controle preditivo, como já fala, preditivo é porque ele prevê, ele tenta predizer o comportamento futuro da planta utilizando um modelo. Então a gente tem que ter um modelo, por isso que o nome Model Based Predictive Control é baseado em modelo. Ele precisa de um modelo. Opa, fiz a coisa errada. Ele precisa de um modelo temos que obter um modelo. Quanto melhor for esse modelo, melhor vai ser, obviamente, essa implementação desse controlador. E baseado nesse modelo, o projetista vai agora definir uma função custo, que ele quer minimizar. Lembrando, o que é a função custo? É o índice que ele quer, que ele definiu, que o projetista definiu, para avaliar a qualidade desse controle. Então, vamos supor que essa função custo, ele está querendo avaliar o erro entre a referência e a saída. E ele quer minimizar esse erro, que esse erro seja o mínimo possível. Ou que ele quer, em determinado processo, diminuir o consumo de combustível. Então, ele vai incluir na função custo aqui a energia consumida pela planta, e ele quer minimizar essa energia. Então, o projetista é que tem que saber o que é importante, o que ele quer otimizar no comportamento dessa planta aqui. As restrições, como foram faladas, são restrições físicas. Por exemplo, o atuador tem limites físicos, seja de limites máximos e mínimos quanto de taxa de variação. E você tem também restrições por segurança da planta. E o otimizador qual é o método numérico que você vai utilizar para poder fazer todo esse cálculo e encontrar o controle ótimo, a solução ótima, que é a melhor solução para atender essa função custo que você especificou como projetista. Aqui você tem 2 artigos que são artigos históricos, né, assim, muito importantes para entender a história do controle preditivo. Então, para quem quer estudar artigos que foram publicados lá no início, essas são 2 boas referências. Fatores de sucesso do MPC em aplicações industriais, porque o MPC ele nasceu na indústria de processos. Disse que o controle preditivo é uma das únicas técnicas de controle que não nasceu na academia, mas nasceu na indústria. Quais são as vantagens? Tratamento sistemático de restrições. Então, ele é muito bom para lidar com restrições, que é um problema sério que a gente possui, permitindo
operar a planta em pontos de operação economicamente adequados, menor tempo de produção, economia de insumos, etc. Então, por exemplo, ele tem uma característica interessante para atacar problemas que são muito comuns na indústria. Você quer diminuir o gasto de um determinado produto, quer diminuir o tempo, algum índice de qualidade lá, ou um índice econômico na produção do seu produto. Ele possui aplicabilidade direta a sistemas com múltiplas entradas MIMO, né? Bem como atraso de transporte, sistemas têm tempo morto. E na menos S θ. Possibilidade de emprego de diversos tipos de modelos. Isso é importante. Diversos tipos de modelos. Pode ser espaço de dados, função de transferência, resposta impulsional, resposta ao degrau. Se for possível encontrar um modelo que representa seu sistema, provavelmente é possível utilizar ele no controle preditivo. Disponibilidade de pacotes comerciais com modos de identificação. Então, na indústria, eles já possuem soluções em que ele já identifica a planta e gera o controle preditivo para esse processo. Está aqui uma referência sobre isso. Conceitos básicos do MPC que a gente precisa saber. Horizonte de predição, também conhecido como HP, que é aquele Nzinho lá. Horizonte retrocedente, que na verdade é esse N sendo deslocado. A cada período de amostragem você vai fazer N vezes isso. Então o horizonte sempre se desloca com a sua amostragem. E o horizonte de controle, HU, que a gente vai comentar, que a gente vai também atribuir a um M, que é um número de vezes, de número de iterações para o seu controle, que é menor que o N. Menor é igual. Você pode fazer o M ser até igual ao N, mas na prática a gente faz ele sempre ser menor. Já vamos comentar isso também. Então vamos lá. Nós temos a planta. Entrada U, saída Y. As notações que nós vamos utilizar, né? K é o instante de amostragem atual, início do horizonte de tempo considerado a otimização. Por isso que a gente fala U de K, Y de K, né? Entrada e saída da planta. Vocês devem recordar esses sinais de sistemas. O correto seria U de KT, mas a gente não utiliza normalmente o T só para simplificar a nomenclatura. Tem também livro que usa um colchete em vez de um parêntese. Outros usam como um índice aqui somente. T é o período de amostragem. Essa primeira metade do curso serão considerados sistemas somente SISO, tá? Da aula 1 à aula 7 serão considerados apenas sistemas SISO. Da 8 a 14 sistemas MIMO. Vamos considerar que o sistema de controle em tempo contínuo permanece constante entre os instantes de amostragem. Por quê? Porque o seu controlador ele é um microcontrolador, né? Então o que o microcontrolador que faz? Ele, ou o computador que seja, ele tem que ter um reconstrutor, um Zero Order Hold, que normalmente é um ADC, um analógico, DAC, um Discrete Analog Converter. Esse é o circuito eletrônico, essa é a função matemática que faz a reconstrução do sinal digital para o sinal discreto para um sinal contínuo, só que um sinal contínuo amostrado. Então esse sinal aqui, que é a saída lá do seu reconstrutor, do DAC, Digital Analog Converter, é um sinal contínuo no tempo, porém quantizado em amplitude. Considera-se que o sinal de controle em tempo contínuo permanece constante nos sistemas de amostragem. Também
Quem recorda de sinais e sistemas vai lembrar disso. Aqui, nós temos uma explicação do horizonte de predição. Tá? Então, o horizonte de predição é N. Você tem a saída do seu processo, a saída do seu processo vem. Chegou aqui no instante presente. Esse instante presente, o que você quer fazer? Você quer estimar, predizer como que vai estar a saída do seu sistema nos próximos N períodos de amostragem. Esse seria o 0, 1, 2, até N. Vou considerar aqui N igual a 18, só para ficar visual. Então, você tem 18 períodos de amostragem. Você vai ter 18 pontos aqui. Então, a variável controla a saída da planta. E a variável manipulada é a entrada da planta, que é a saída do controlador, isso aqui. Então, isso aqui é a saída do controlador. Então, o que é o horizonte de predição, que é o objetivo? É o número de amostras ou o tempo em que você tenta prever o comportamento da planta. Agora, recordando, essa saída da planta, ela na verdade está seguindo uma referência. Então, pode ser que tenha uma referência aqui, que podia ser um degrau. Essa referência podia ser algum outro sinal, alguma coisa assim, e você está tentando seguir essa referência aqui. Como que você vai tentar seguir essa referência? Através dessa saída do compensador, que é a entrada da planta, que você vai aplicar para fazer com que a saída da sua planta atinja a sua referência. Vamos supor que a referência fosse algo assim, ó, e ela está bem próxima. Ou algo assim, na verdade. Que solução é essa que você vai encontrar? Que combinação é essa de pulsos U aqui, de K? Bom, essa que é o X da questão, porque você vai ter uma infinidade de combinações de U que vão te dar soluções boas aqui que fazem essa planta seguir a sua referência. Mas às vezes vai ter uma solução que ela é ótima no sentido de atender as especificações aqui da sua função objetivo. Essa função objetivo aqui, ó, a função custo que você definiu. Ó, o comprimento do horizonte de predição é N, que são os N valores aqui, amostras que você tenta prever no futuro. Por isso que é o horizonte de predição, o horizonte em que você tenta prever. O de K mais I de K é o valor futuro do controle no instante K mais I. Dentro do horizonte de predição iniciando no instante K, então vamos falar sobre isso aqui, ó. Y de K é o presente. Y de K mais 1 até Y de K mais N. Mais N. Predito esse valor de Y de K mais N, ou seja, N, amostragem no futuro, foi previsto no instante K. Esse instante é o presente. E eu previ N amostras no futuro com relação a esse instante. Eu estou aqui. Estou prevendo 1 até 18. Esse chapéuzinho aqui é só para dizer que essa variável é uma variável de otimização. Ou uma variável que está sendo predita. Agora observe que a saída do compensador, ó, o de K-1, aqui nesse instante, começa aqui, na verdade, começa a saída do controlador é atualizada. Você tem a U de K, que é a saída no instante K com relação a K. Aí no instante K mais 1, de K até K mais 1, você só usa o de K. De K mais 1 para K mais 2, você usa o de K mais 1. E assim sucessivamente. No final aqui, ó, você vai ter aqui. Aqui, ó, é o
K mais I menos 1. Por que mais I menos 1? Porque aqui nesse instante é que vai ser K mais I. Essa daqui ainda é menos 1. Olha lá, U de K mais I menos 1. O valor da saída repetido de 0 até N. Esse U de K vai de 1 até N. Aqui de 1 para o Y até N. Esse é de 0 a N menos 1. Então vai ter essa pequena diferença de um menos 1 aqui, ó, em relação à saída. E aí que vem a sacada. Depois de tudo isso, depois de tentarmos prever 18 passos no futuro, 18 amostragens do futuro, a saída, e calcular 18 valores para a sua entrada da planta, que é o compensador, você na verdade só vai usar essa daqui, que é a primeira, e vai aplicar. Porque nesse instante aqui você vai fazer tudo de novo. Vai repetir todo esse processo para calcular de novo só mais uma saída para o compensador. Ó. U de K mais I, K, de K mais I, é o valor ótimo de U de K mais I. Só K, peraí, mais I. Certo. Mas a gente só vai usar para igual a 0 aqui. Ok. Tá. Então consideramos... tá. Horizonte retrocedente ou receding horizon. Em cada instante de tempo K, ó, lê-se os sinais dos sensores. Então você vai lá no K igual a 0, lê os sinais dos sensores. Processa tudo. Instante K igual a 1. Lê de novo os sinais dos sensores. Processa tudo. Então, para cada instante, você lê os sinais dos sensores, otimiza-se a sequência de controle para minimizar a função custo sujeita às restrições existentes e aplica-se o primeiro termo da sequência ótima. Ou seja, você faz tudo isso aqui, faz a projeção, predição da saída, calcula a entrada ótima e pega só o primeiro termo. E aplica lá na sua planta. Só o primeiro termo, que é o ótimo. A realimentação dos sensores é necessária para compensar o efeito de perturbações exógenas e descasamento entre o modelo de predição real e a real dinâmica da planta. Ó, se a gente não tivesse uma diferença entre o modelo e a planta, a gente nem precisaria medir, fazer a realimentação, porque o que você aplica no modelo é exatamente o que você aplica na planta, e o que sairia na planta seria exatamente o que sai no modelo. Então você podia ficar em malha aberta sem isso aqui. Seria um modelo controle ótimo em malha aberta. Mas isso, não, obviamente, não funciona na prática. Qualquer perturbação aqui, ou qualquer diferença de modelo, esse sistema vai divergir. Portanto, você tem que ter realimentação, sempre. Então, horizonte agora vamos falar de horizonte de controle. Então, vamos lá. Aqui nós falamos de horizonte de predição, tá? Por enquanto. Horizonte de predição. O horizonte de controle, nesse exemplo, o controle varia durante toda o horizonte de predição. Então, o M aqui, que é o horizonte de controle, nesse exemplo é igual ao N. Isso não é muito inteligente.
Órgão de controle. Na otimização da sequência de controle, usualmente impõe-se que o controle permaneça fixo após um número m que é menor do que n de passos, ou seja, n igual a 18. Vamos escolher m igual a 3. Então, se o controle só vai variar nos 3 primeiros períodos de amostragem, depois você vai manter ele constante. É o que ele está falando aqui, para i igual a m mais 1, ou seja, 4 nesse exemplo. 5 até 18, de 4 a 18, ele é constante a saída U. Como a gente pode ver aqui, variou 1, variou 2, variou 3, depois é constante. 4, 5, 6 até 18, por exemplo, constante. 1, 2, 3, 4, 5, até 18. Bobagem, 0, 0, 1, 2, 3, até 18. Até 17. Que 18 é o último aqui, 17 intervalos, 0 a 17 intervalos. Isso porque aqui no U é I menos 1, então é N menos 1, 18 menos 1, 17. De 0 até 17. Qual o objetivo de fazer isso? Reduzir o número de variáveis do problema de otimização. Porque você tem muita variável para calcular. São 18 aqui. E aqui seriam mais 18. E não é necessário fazer isso. Você vai ver que com só as primeiras valores da sequência de controle, da série de controle, os primeiros intervalos da sequência de controle é que realmente afetam a saída. As outras elas afetam muito pouco.